Olá, turma, tudo bem com vocês? Sou a professora Gilmara Bandeira. Para a aula de hoje, trago como tema Esporte Educacional e Educação Física Inclusiva. Vamos iniciar com um desafio, mas fazendo um paralelo com a aula passada, que tinha como tema Jogos versus Esporte. As imagens abaixo são esporte? Vocês conseguem classificá-la? Esses esportes são individuais ou coletivos? Você consegue definir suas dimensões? Qual é o público que está sendo atingido com esse esporte? Essa primeira imagem aí é uma atividade praticada na rua, acredito por um grupo de colegas, né? Que público seria esse? Essa segunda imagem são alunos, não é isso? Que esporte também seria esse? E a segunda imagem também são alunos em uma pista, né, profissional. Vamos ver a nossa segunda imagem do desafio. Aqui tratamos de outro tipo de esporte, né? Vocês também devem classificá-los, tá? E definir as dimensões. Será que essa dimensão aí é a mesma da imagem passada? E as vestimentas aí, o público, né? Mas para entendermos mais, a gente vai dar seguimento e vocês, ao final da aula, retomem esses slides e aí definam, tá? Respondam esses questionamentos. Vamos falar aqui de esporte. Esporte é uma forma de atividade física praticada com finalidade recreativa, educativa, sociocultural, profissional ou com meio de melhoria da saúde. Sua principal característica é a presença de regras oficiais vinculadas a confederações e federações. Então, gente, o esporte ele tem que ter regras fixas, pré-estabelecida por as confederações, as confederações são a nível mundial e as federações são a nível de país, né? Ou seja, o basquete jogado aqui no Acre, ele tem que ter as mesmas regras do que jogado em São Paulo, Rio de Janeiro. E é importante vocês entenderem também que o esporte tem esse caráter educativo, recreativo e profissional. Vamos ver agora, dar seguimento, como surgiu essas dimensões. A Lei Pelé estipula, em seu artigo 3, as três manifestações pelas quais o desporto pode ser reconhecido: desporto educacional, desporto de participação e desporto de rendimento. A Lei Pelé, gente, também conhecida como a Lei do Passe Livre, teve como maior objetivo os contratos de trabalho dos jogadores, né? Então, foi uma lei, eu acredito que é de número 6.915. E é uma lei que veio contribuir tanto para o esporte, né? E fechou nessas três dimensões. Vamos falar do primeiro esporte, que é o esporte de rendimento ou esporte de performance. Traz consigo os propósitos de novo êxito e a vitória sobre os adversários. As diferentes modalidades esportivas estão ligadas a instituições, ligas, federações, confederações, comitê olímpicos, é exercido sobre regras universalmente pré-estabelecidas e apresenta uma tendência a ser praticada pelos talentos esportivos, tendência que marca o seu caráter antidemocrático. Por que antidemocrático? Porque não é democratizado, não é para todos, é sim só para os habilidosos e para os que têm grandes talentos, né? Então, o esporte de performance, ele visa o quê? Rendimento, ele visa público, ele visa essa questão de habilidades aos extremos, tá? Agora vamos falar do esporte de participação, referenciada pelo princípio do prazer lúdico. Essas manifestações ocorrem em espaços não comprometidos, como tempo e livre de obrigações da vida cotidiana. Apresenta como propósito a demonstração, a diversão, o desenvolvimento pessoal e a interação social. Gente, vocês já viram essas corridas de rua, onde tem muitos participantes? Isso é o que? É esporte participação. As pessoas não estão correndo ali por uma medalha, por um patrocínio, para ganhar. Eles estão para se divertir, por vontade própria, como promoção de saúde, buscando seu bem-estar físico, mental e intelectual. Vamos falar agora do nosso esporte, do esporte que nos interessa, né, que é o esporte educacional. O esporte educacional é uma manifestação do esporte com foco na inclusão social. Sua base é o processo de aprendizado e desenvolvimento integral do aluno.
Ele adapta as regras, estruturas, espaços e gestos motoros de acordo com as realidades. Tem por finalidade democratizar e gerar cultura pelo movimento das expressões do indivíduo em ação como manifestação social e de exercício crítico de cidadania, evitando a exclusão e a competitividade exacerbada. É uma forma de aprendizado de valores e conteúdo, onde se pode aprender jogando e jogar aprendendo. Então, gente, o esporte educacional é democrático, é para todos. Todos, se eu tenho uma turma de 20 alunos, independentemente das habilidades que cada um desenvolva, das deficiências, todos vão participar da minha atividade. Existe competitividade? Sim, mas é uma competitividade mais tranquila. Digamos que, de repente, eu decido fazer um jogo na cesta, bola na cesta lá do basquete. E aí a gente acaba porque cada um vai estar jogando e aí vai ter sim um ganhador. Mas essa competição, ela não é tão acirrada como no esporte, digamos, um clássico, um Fla-Flu, um Palmeiras e Corinthians, que são clássicos, que têm uma competitividade grandiosa, né? Então, o esporte educacional, ele busca desenvolver valores nesse indivíduo, não só numa questão física, mas social, ele como um todo, o físico, o social, o intelectual, as suas emoções, tudo tem que ser levado em consideração para ser um esporte educativo, um esporte pedagógico que visa o quê? A construção de um ser crítico, de uma pessoa que consiga ter representatividade perante a sociedade, tá certo? Agora eu trago para vocês um breve resumo dessas dimensões do esporte, tá? Que é o esporte educacional, que ele tem a escola como seu lugar principal de aprendizagem. Mas não é só a escola, mas ela é o seu local principal. Qual é o objetivo? Formação do sujeito autônomo e cidadão. Um sujeito crítico que consiga se posicionar perante os seus direitos, perante a sociedade. Esporte e participação. Autonomia das práticas nos diversos lugares disponíveis. Objetivo: diversão e recreação. Ou seja, o cidadão pode escolher o local que ele vai praticar a atividade. Pode ser no parque, na rua, ele vai buscar o quê? Divertimento, interagir com as pessoas e a promoção de saúde. Agora vamos falar do esporte de alto rendimento. Visa o máximo de rendimento corporal para denominadas práticas esportivas. O objetivo é competição, profissionalização. Esporte de alta performance, né? Ele visa o quê? Ele visa o limite do atleta, ele busca assim, os recordes, né? Então é muito árduo, é muito esforço para os atletas que estão praticando essa atividade, porque também é a profissão deles, né? Eles vivem disso. Vamos dar seguimento aqui nos princípios do esporte educacional. Os princípios, quais seriam? Nós temos aí 5 princípios, tá, que tem que estar inserido dentro do esporte educacional. O respeito à diversidade, que é um tema que a gente sempre vem falando sobre. A diferença, ela é importante para que a gente construa os ambientes, é importante a aceitação e o respeito a essa diferença. A construção coletiva. Digamos que eu, como professora, levo uma atividade de pega-pega para trabalhar agilidade com a minha turma. Num dado momento, dado o desenvolvimento dessa atividade, a gente conversa com a turma e pergunta o que pode melhorar para a gente estar trabalhando dentro dessa atividade. E os alunos vão estar sugerindo. A gente vai estar coletando essas informações e vai estar construindo uma nova atividade. Então, isso é a construção coletiva. Inclusão a todos. Todos devem participar, independentemente de suas habilidades, das suas deficiências, rumo à autonomia. A ideia é que dentro do esporte a gente consiga criar esse entendimento da autonomia, que o aluno consiga interagir com todas as pessoas, que ele consiga transpor barreiras. E a educação integral, aonde se trabalha o aluno dentro da sua totalidade, do seu bem-estar físico, motor, psíquico, cognitivo e das suas emoções. Esses são os princípios do esporte educacional. Agora vamos, gente, falar sobre a importância do esporte para a inclusão.
A prática esportiva estimula diversas partes do corpo humano. Por meio dela, é possível desenvolver capacidades motoras e cognitivas. Ao estar envolvido em um esporte, o estudante aprende e reconhece os limites do seu próprio corpo. No caso do aluno com deficiência, essas limitações podem estar mais evidenciadas, mas o envolvimento com os colegas na prática esportiva fortalece a motivação para a busca da superação e a construção dos valores, né, que é a empatia, o respeito mútuo, a questão da aceitação do colega, das diferenças, das diversidades. Agora vamos à nossa dinâmica interativa. Relacione as colunas de acordo às questões abaixo referente aos esportes. O esporte educacional, rendimento e participação. Primeira questão: preparação de um atleta para defender o país em competição. Aí entra o esporte educacional, é na escola que a gente prepara atletas para as Olimpíadas, para as competições, ou é no rendimento? São os atletas que buscam rendimentos e performance? Ou é de participação? Esse cidadão vai quando ele quer, no dia que ele quer fazer o treinamento, né, gente? Raciocine aí que a gente retorna com o nosso gabarito logo mais. Formação de um estilo de vida. Esporte educacional, rendimento ou participação? Aquisição dos valores do fair play, que é o jogo limpo. Aonde se constrói esses valores? É educacional, rendimento ou participação? Prática de esporte sem preocupação com regras, com foco na recreação, é um esporte bem light esse aí, né? E formação do sujeito autônomo, de um cidadão que seja crítico, que busque seus direitos. Qual seria esse esporte? Vamos ao nosso gabarito. Então, gente, esse é o nosso gabarito, tá? Vocês derem uma olhada, observem aí. E agora a gente vai fazer o fechamento da nossa aula. Na aula de hoje, a gente conseguiu identificar o quê? As dimensões do esporte, que são educacionais, rendimento e participação, os princípios da educação inclusiva, que é a inclusão, a construção coletiva, a diversidade, a educação integral e autonomia, e o processo para que a inclusão seja inserida nas aulas de educação física. É importante que vocês agora retornem aqueles primeiros slides e ver se vocês conseguem resolver aquele nosso desafio, tá? E você aí do outro lado? Que esporte você pratica? Esse esporte está em qual dimensão? Consegue identificar? Então, gente, hoje ficamos por aqui, pedindo que vocês acessem a plataforma Eduque para rever essa aula e ver outras mais. Bons estudos e até a próxima!